Hoje em dia, ao redor do mundo, há muitos tipos de esportes diferentes, mas com certeza o futebol deve ser um dos mais conhecidos e praticados entre eles. Mas você já parou e se perguntou de onde vem o futebol? Como nasceu? E quando? Vem comigo que eu te conto. A atividade mais antiga que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento, data do século 3 e 2 a.C., ou seja, muito tempo. Estes dados são baseados em um manual de exercício correspondente à dinastia Han, da antiga China. O jogo era chamado de Tis-u-ku, também conhecido como Cujo, e consistia em lançar uma bola com os pés para uma pequena rede, e às vezes incluía uma modalidade onde os jogadores deveriam passar pelos ataques do adversário. Também no Extremo Oriente, embora cerca de 5 ou 6 séculos depois do Cujo, existiu uma modalidade japonesa chamada Kemari, que tinha uma característica mais cerimonial, sendo o objetivo do jogo manter uma bola no ar, passando-a entre os jogadores. O Kemari até hoje é praticado no Japão, em eventos culturais. Onde hoje se localiza os Estados Unidos, os aborígenes praticavam outros jogos. Esse jogo era praticado na área continental central e no Alasca havia outro tipo de jogo parecido que se chamava Ascactuque. Embora esses jogos tivessem características que os assemelham ao futebol e outros esportes modernos, a influência dos mesmos nos esportes atuais é discutível, já que praticamente não havia vínculo dos esportes praticados naquela época com as Ilhas Britânicas, o berço do futebol moderno. No final da Idade Média e séculos posteriores, desenvolveram-se nas Ilhas Britânicas e zonas circunvizinhas distintos tipos de jogos de equipe, os quais eram conhecidos como Código de Futebol. Estes códigos foram se unificando com o passar do tempo, mas foi na segunda metade do século XVII que ocorreu a primeira grande unificação de futebol, que deram origem ao rugby, ao futebol americano, australiano e o futebol moderno. Os primeiros códigos britânicos se caracterizavam por terem poucas regras e por sua extrema violência. Um dos mais populares por sua violência foi o futebol escolar. Por esta razão, o futebol escolar foi proibido na Inglaterra por um decreto do rei Eduardo III, que alegou ser um esporte não cristão, e a proibição durou por 500 anos. O futebol escolar não foi a única forma de jogo da época. De fato, existiram outras formas mais organizadas, menos violentas e inclusive que se desenvolveram fora das Ilhas Britânicas. Um dos jogos mais conhecidos foi o Calcio Fiorentino, originário da cidade de Florença, na Itália. No período da Renascença, no século XVI, este esporte influenciou em vários aspectos ao futebol atual, não somente por suas regras, mas também pelo ambiente de festa em que se jogavam estas partidas. Unificação do século XIX. Os clubes britânicos se dividiram em relação ao jogo denominado como rugby. Enquanto vários decidiram segui-lo, outros decidiram rejeitá-lo, devido ao fato que neste jogo a prática de não tocar a bola com as mãos era mais aceita. Mas em meados do século XIX foram dados os primeiros passos para unificar todas as regras e formas de jogo de futebol em um único esporte. A primeira tentativa foi em 1848, quando na Universidade de Cambridge, Wilton e John Charles convocaram membros de outras escolas para regulamentar um código de regras. As regras tinham uma semelhança significativa com a relação às regras do futebol atual. Talvez o mais importante de todos foi a eliminação das mãos para tocar a bola, passando a responsabilidade de mover a bola com os pés. O objetivo do jogo era fazer passar uma bola entre dois postes verticais debaixo de uma fita que os uniam, ato chamado de golo, e a equipe que marcava mais golos era a vencedora. Também foi criada uma regra de impedimento similar à atual. Os documentos originais de 1848 se perderam, mas é conservada uma cópia das regras do ano de 1856. Entre 1857 e 1878, foi utilizado um conjunto de regras de futebol, que também deixaria característica ao futebol moderno, o Código Sheffield, também conhecido como as regras Sheffield. O código criado por Nathaniel Chiswick e William Prest
adotou regras que ainda hoje são utilizadas, como o uso de um travessão de material rígido no lugar da fita que se usava até o momento. Também foi adotada a utilização de tiros livres, escanteios e arremessos laterais, como métodos de reintrodução da bola ao jogo. Embora estas unificações de futebol levariam a vários avanços para a criação do futebol moderno, 26 de outubro de 1863 é considerada por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Neste dia, Ebenezer Kobe Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de distintas escolas londrinas, com o objetivo de criar um regulamento de futebol universal e definitivo, que tivesse aceitação da maioria. Concluídas as reuniões, em 8 de dezembro, 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 novas regras do novo regulamento, a qual recebeu o nome de Association Football, para diferenciá-lo das outras formas de futebol da época. Somente o clube Black Eight se negou a apoiar a criação destas regras, e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso esporte, o rugby. O regulamento utilizado como base para o futebol foi o Código de Regras de Cambridge, exceto 2 pontos do mesmo, que eram considerados de muita importância para as regras atuais: o uso das mãos para transportar a bola e o uso de contato físico brusco para tomar a bola do rival. Este foi o motivo do abandono do clube Blackgate. Com o tempo, o futebol e o rugby foram se distanciando e acabaram por serem reconhecidos como os 2 esportes diferentes. Junto à criação do novo conjunto de regras foi criado o Football Association, órgão que rege até hoje o futebol na Inglaterra. Nesta época, os estudantes das escolas inglesas desenvolveram as abreviaturas Rugger e Saucer, derivado de Association, para designar a ambos esportes, o rugby e o futebol. Este último termo é majoritariamente utilizado para designar o futebol nos Estados Unidos. Já com as regras de futebol bem definidas, começou-se a se disputar os primeiros jogos e torneios com estas novas modalidades. Em 30 de novembro de 1872, Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida oficial entre seleções nacionais, jogo que acabou no empate sem gols. A partida foi disputada em Hamilton Cricket Centre, atual campo de cricket na Escócia. Entre janeiro e março de 1884 foi disputada a primeira edição de British Home Championship, que até seu fim foi o torneio entre seleções mais antigo da história, que por sua vez nesse ano o primeiro título foi ganho pela Escócia. Em 20 de julho de 1871, um jornal britânico propôs a criação de um torneio que fosse organizado pela Football Association, que foi o primeiro passo para a criação da Copa da Inglaterra. Nesse ano, o Football Association era composta por 30 equipes, mas somente 15 decidiram participar da primeira edição do torneio. E assim o futebol cresceu cada vez mais, com novos torneios, novos times, clubes, até chegar no que é hoje. Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like aí embaixo para estar ajudando. Valeu, até a próxima. Um abraço.